uma empresa mais humanizada, né, que você prioriza uma cadeia produtiva de uma forma diferente, sem só pensar nesse retorno, sem só pensar nesse lucro, sempre sugando o outro, ela não vai existir mais. Então hoje, se as empresas não adotarem práticas mais sustentáveis e mais éticas dentro de tudo que elas operam, eu acredito que não vai ter mais espaço para elas no mercado. Olá a todos, sejam bem-vindos à Forbes TV, série de vídeos sobre empreendedorismo, transformação digital e inovação. Eu sou o Thiago Alves e hoje tenho o prazer em receber aqui Amália Sequis, sócia fundadora e diretora executiva da Beef Passion. Amália, prazer em recebê-la aqui. Thiago, obrigada pelo convite, o prazer é meu em estar aqui hoje representando um pouco do que a Beef Passion tem de diferencial. Amália, aproveitando então aqui, começando pelo que é a Beef Passion, para que o nosso telespectador possa conhecer um pouquinho mais. A Beef Passion é uma produtora de carne brasileira, 100% sustentável e 100% certificada internacionalmente pela Rainforest Alliance. A gente atesta em toda a nossa cadeia de produção a qualidade e a consciência do bem-estar animal e dos funcionários que integram a nossa produção. Então, a gente tem alguns diferenciais, desde o bem-estar animal até a produção sustentável, que fazem o resultado de um produto final ser muito melhor. E esse produto final seria uma carne que chega na mão do consumidor e que tem uma maciez diferente, porque o animal passou por um processo menos traumático? Exatamente. A gente o que a gente come é a forma com que a gente vive. Na Beef Passion a gente aplica isso para os animais também. E dentro do nosso conceito, a gente não acredita que existe carne de primeira ou de segunda. Na nossa concepção, ou o animal é bom ou não. Por isso que a gente tem mais de 70 tipos de cortes provenientes do mesmo animal. Nossa, muito legal. E essa história nasceu, você comentou que foi vegetariano ou é vegetariana? Fiquei 8 anos sem comer carne, porque eu não concordava com a forma que a pecuária, né, enfim, lidava com essa questão, desde os maus tratos animais, enfim, até um produto que relativamente faz mal para a saúde, né, tem um alto colesterol e até pela questão do desmatamento também. E realmente hoje a Beef Passion ela tem 2/3 de gordura insaturada, que é a gordura positiva. A gente reduz 43% de emissão de gases e fomos a única marca internacionalmente certificada pelo nosso conceito. Que é o selo que eu acho que eu li em uma das marcas de carne sustentável, né? Explica, então tem que certificar toda a cadeia, não é só a carne em si. Toda a cadeia. E como eu mencionei, por exemplo, esse selo ele é tão importante que se eu tiver um funcionário que tenha um filho e ele não esteja matriculado na escola, eu perco esse certificado. Ah, bacana. Então, a sustentabilidade engloba toda a cadeia produtiva. Práticas sustentáveis, meio ambiente, né? A forma como trata os animais, provavelmente, como é embalado. Exatamente. Os animais têm todo um programa de bem-estar animal, eles têm um spa bovino, que a gente chama que é um espaço desenvolvido para evitar o estresse e o melhor condicionamento do animal. Então, eles brincam com bola, eles ouvem música, eles têm pulverizadores de água e ar, eles só se alimentam de uma ração, né, que na verdade é uma silagem desenvolvida por uma equipe de nutrição animal. Enfim, todo o nosso processo tem algum diferencial. Legal. Quantos anos já no mercado? A Beef Passion foi lançada em 2011, a gente vai fazer 10 anos. Vocês se consideram uma empresa inovadora dentro de todo o mercado, digamos, da agropecuária brasileira? Eu sim, super. Chega a ser uma startup, não? Já passou pela sua cabeça que é um conceito de agrotech, não é? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a essa resposta, porque se for pensando só pela parte do envolvimento tecnológico, eu diria que não. Mas se você for pensar também como uma forma de operação em um todo, eu diria que sim. Então... É porque é diferente da forma tradicional, que é feita em volume, né, que não visa muitas vezes atender essa necessidade do animal e toda essa cadeia sustentável. Exatamente. Eu acredito muito no conceito de que nem toda startup necessariamente tem que ser uma empresa de tecnologia, né? Tem bons negócios como esse, né, sendo trazidos aqui, e um dos vieses desse programa é trazer isso, é trazer inovação. Não necessariamente toda inovação tem que vir junto de transformação digital, mas acredito que sim. Você deve ter algum tipo de comunicação com o teu consumidor hoje que compra a sua carne, seja num restaurante, seja num ponto de venda, e que você tem que contar essa história para ele. Você consegue trazer um pouquinho de digitalização nessa história? O mais difícil, né, um desafio é a comunicação, porque como o meu produto tem muitos diferenciais, por um rótulo só eu não consigo explicar exatamente tudo que ele é.
Por isso que a gente tenta sempre, nas nossas redes sociais ou, enfim, nos nossos canais de comunicação, tentar levar o consumidor o mais próximo da realidade que a gente opera. Então, hoje, né, até pela logística da carne bovina, por ser um alimento perecível, é um pouco mais complexa. A gente vende em aplicativos como a Rappi, o Corner Shop. Nosso e-commerce está inaugurando agora, provavelmente no começo do próximo mês. E tem toda a questão também que envolve as fazendas, né? Desde o acompanhamento, desde dos aplicativos ou programas também que ajudam, né, ao controle de, enfim, uma série de fatores que não eram possíveis antigamente, né, por essa tecnologia que não existia. Ah, legal. Qual é o perfil do cliente? O cliente que seleciona lá a carne do Beef Passion, né? É uma pessoa que está buscando toda essa questão da sustentabilidade, além de estar provando talvez uma proteína de melhor qualidade. A história da marca ajuda a você a vender mais. Você consegue vender sua marca mais caro com a marca tradicional? Sim. Conta um pouquinho pra gente. A Beef Passion tem um preço, em média, 30% acima de uma carne comum, né? Um concorrente, digamos assim. E a gente cresceu muito quando teve a Operação Carne Fraca. A gente cresceu em média quase 40% aquele ano, porque o meu consumidor ele via na Beef Passion uma solução para continuar consumindo um produto sem o meio e o receio que ele tinha de talvez esse produto não ser benéfico para a saúde ou ter algum tipo de alguma alteração. Então, ele busca aquilo sabendo que as nossas práticas também são práticas positivas, desde para o meio ambiente ou, enfim, para a sua saúde. A gente tem clientes que fizeram a cirurgia bariátrica e, normalmente, pela digestibilidade mais lenta, elas são aconselhadas a não consumir carne bovina. E pela qualidade das fibras e da gordura, elas conseguem comer naturalmente e não passam mal. Não, isso é interessante para o pessoal saber, né? Para mim também é novidade. Na questão de empreendedorismo, né? Eu sei que você está à frente do negócio hoje. Se eu não me engano, eu li numa reportagem que seu pai já tinha, né, fazenda no passado, ou tem ainda, né? Conta um pouquinho para a gente. Como é que nasceu a Beef Passion? De onde veio essa ideia? E como que é empreender nesse mercado que provavelmente tem muitos gigantes, né? Como tá trilhando seu caminho nesse mercado? A Beef Passion começou realmente por eu saber que eu tinha um produto dentro da minha casa. No caso, meu pai é produtor, que era diferenciado pelo tanto que os meus amigos falavam. E eu estava terminando minha faculdade de Direito, não me via atuando na área. E eu falei para o meu pai, pai, vamos criar uma marca, vamos fazer. Ele falou, eu não tenho tempo, ele é engenheiro, enfim. Eu tenho outras coisas para fazer, mas eu te ajudo. E a gente começou a Beef Passion há 11 anos atrás. Ele não deixa de, mesmo ele não sendo presente no contrato social ou dentro da empresa, ele é a nossa referência de qualidade produtiva ou de formas de inovação na produção que ele desenvolveu. Então, por esse feeling dele que ele conseguiu assimilar de uma forma melhor desde a primeira profissão dele, que foi açougueiro, aos 13 anos. Jura? A gente conseguiu dar uma continuidade agora num projeto de uma forma mais sustentável. Bacana. E aí nasceu a ideia, vocês conseguiram tirar ela do papel. Empreender no Brasil é difícil? Quais são os principais entraves que você encontra nesse mercado Carga específico? tributária. A carga tributária brasileira acaba limitando você em muitas coisas, né? Eu acho que se a gente tivesse também mais auxílios, talvez, não sei se do governo ou de outras iniciativas, também poderiam ajudar. E como a Beef Passion opera de uma forma diferente que a cadeia tradicional da pecuária bovina, né? A gente não é commodity, a gente é um produto de valor agregado. Então, fica um pouco mais fácil a gente conseguir esse controle. Mas se eu precisasse dessas iniciativas, iam ser mais complicadas. Porque é um produto boutique dentro de um commodities de um dos maiores mercados do mundo, né? O Brasil é conhecido por ser um dos maiores consumidores e exportadores de carne de todo o mundo. Então, acredito que tem os seus desafios de criar esse valor agregado no produto, né? O desafio principal é mudar a forma de consumo de carne no Brasil. Porque a gente tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura de comer 2, 3, 4, 5, 6 cortes diferentes e vender o resto a preço de banana. Tem a questão da carne de primeira e a carne de segunda. São conceitos que precisam ser desmistificados. Então, você tem um aproveitamento total do boi, além de você ter um melhor rendimento, você tem a opção de oferecer produtos e subprodutos do mesmo animal que as pessoas não conheciam. Então, a gente tem mais de 70 tipos de corte bovino. Nossa, muito bacana. Você comentou, né, que chegou a fazer advocacia, né, estudar advocacia e hoje migrou totalmente, né, para esse mercado e está à frente de uma empresa aí que vem crescendo bastante. Quais são as dicas que você considera para uma pessoa que quer empreender nessa área, né? Quais são os conhecimentos, quais são o que ela tem que buscar estudar, o que você acha que é interessante para eles?
Olha, eu acho que assim, estudar, a gente tem que aprender sempre, todo dia, cada vez mais. A determinação, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes hoje, se você quiser empreender de uma forma positiva, porque você vai ter os seus altos e baixos, mas se você estiver determinado e tiver um objetivo, tudo vai ficando mais fácil. É claro que a cultura, o conhecimento, a busca pela evolução também é extremamente importante, mas eu acredito também que conhecer e estudar novas práticas de para um mercado melhor também seja bem interessante em um mundo que está mudando constantemente e que as pessoas cada vez mais estão buscando empresas e produtos que estão desafiando a regra comum, digamos assim. Eu acho que essa bandeira da sustentabilidade aliada a uma questão cultural que hoje a gente vive num mundo onde, na verdade, a gente tem cardápio com 3 opções, né? Pro vegetariano, pro vegano, para a pessoa que é carnívora também, por aí vai. É um termo meio forte, a pessoa fica um pouco ofendida, carnívoro, né? Mas eu acho que é como a gente se refere. Mas é a mesma coisa, quando a gente pega um carro elétrico, né? Sim. O cara que vai andar de carro elétrico versus o cara que vai andar com carro combustível fóssil. Em seu momento tem esse apelo da sustentabilidade também, só que é um produto mais premium. Você vai andar de carro elétrico, vai pagar mais caro, ponto. Você vai ter alguns ganhos diretos e indiretos, mas você vai pagar mais caro. Então, eu acho que o mundo está caminhando muito nesse sentido, né? Como é que vocês pensam, quando o assunto é inovação? Tudo bem, você está inovando no mercado de commodities, mas vocês pensam em qual é o próximo passo todo dia? Como é que vai ser amanhã o consumo desse produto? O que vocês têm que inovar todos os dias? Como é que é isso lá? Eu acredito que as empresas de qualquer área, sejam elas de tecnologia ou, enfim, agronegócio ou varejo, não se adequarem às novas normas, né, que se entende por uma empresa mais humanizada, né, que você prioriza uma cadeia produtiva de uma forma diferente, sem só pensar nesse retorno, sem só pensar nesse lucro, sempre sugando o outro, ela não vai existir mais. Então, hoje, se as empresas não adotarem práticas mais sustentáveis e mais éticas dentro de tudo que elas operam, eu acredito que não vai ter mais espaço para elas no mercado. Eu estava lendo uma reportagem da revista Fortune em 2006, 50% das empresas do ranking não estão mais lá. Porque são empresas que não souberam evoluir nessa transformação que o mundo tem passado. É verdade. E, na verdade, vou te falar que daqui, talvez, não vai nem os próximos 10 anos, talvez as empresas que a gente vai ver no ranking nos próximos 5 já não estejam mais lá, né? Porque o mundo está mudando. A forma como o consumidor se relaciona com marcas está mudando de maneira... E a forma de consumo também. Por exemplo, antes você ia num churrasco, você tinha linguiça, e carne, farofa, vinagrete, muitas coisas. Hoje você vai e você tem uma carne grelhada. Então, assim, o consumidor ele está optando mais pela quantidade, menos quantidade e mais qualidade. O consumo consciente está muito mais presente hoje nos consumidores. Não, e com certeza, você saber que você está comprando um produto e que você sabe que por trás tem toda uma preocupação com os funcionários, com a gestão, com a qualidade, também com o animal, né, que vai ser abatido para estar ali. Eu acho que isso cria um diferencial. E hoje é sobre experiência, diferencial, o cliente em primeiro lugar, né? Com certeza. Por isso que eu acredito muito que não é o que você faz, é como você faz. Então, se você souber fazer essas práticas se tornarem cada vez melhores, isso vai ser mais... E hoje vocês estão em quantos pontos de venda no Brasil ou em São Paulo, por exemplo? A gente está nas principais capitais do Brasil, né? Entre restaurantes e empórios, lojas que distribuem nosso produto, eu acredito que a gente tenha, em média, uns 150 pontos no Brasil hoje. Bastante. E qual é o próximo passo? Continuar crescendo no Brasil, ir para fora, ganhar o mercado americano? O que vocês imaginam? A minha intenção é a internacionalização. É um objetivo que eu estou focando há um tempo, com algumas barreiras tão mais difíceis, mas eu acredito que no futuro próximo a gente consiga. Talvez num cenário de moeda fraca favorece, né, a exportação, mas quando a gente está falando de produto boutique, nem sempre esse é o principal ponto. Na verdade eu acho que o grande diferencial da Bif Passion é oferecer atributos que nenhum outro produto que eu conheça faz. Então, a gente brinca que no início da Bif Passion, o nosso ídolo era o Alex Atala e hoje é o Drauzio Varela, porque a gente está indo para uma parte da nutricêutica, que é assim, o alimento é o seu remédio. Então, a gente tem várias parcerias com a Unesp, USP, Embrapa, para descobrir realmente o diferencial que o nosso produto tem, tanto em qualidade e quanto em diferenciais para o seu consumo, por exemplo, desde testes com ômega 3 até a qualidade das fibras e a quantidade de gordura insaturada. Muito bacana. Amália, e quando foi a fagulha, o start, que você pensou na ideia e pensou na hora de montar a Bif Passion? Como é que foi?
estava terminando minha faculdade de Direito, uma aula de Economia, um professor fez uma consideração que eu achei relevante. Ele disse, se seu pai tem X hoje, o mínimo que você tem que fazer é 2X. E aí eu falei, não sei como fazer 2X. Então, foi aí que me deu a ideia e me deu o start do empreendedorismo, de criar uma empresa com alguns conceitos diferenciados, mas que também me desse uma rentabilidade posterior. E você chegou a fazer alguma pesquisa sobre isso, em outros mercados, conhecer? Por exemplo, eu acho que é famoso, o pessoal conhece bastante lá no Japão, né? Tem todo um conceito. É Kobe que fala? Kobe. É que, na verdade, assim, eu não entendia porque no Brasil não tinham carnes porcionadas. Em qualquer lugar que eu viajava, eu ia no supermercado e tinha um filé pequenininho, 300 gramas, 200 gramas. E aqui, se você quisesse comer carne, você tinha que pegar uma picanha, cortar, congelar, descongelar. Então, eu acho que, assim, essa possibilidade de cortes porcionados também foi muito interessante para o projeto da Beef Passion. E ela também foi inovadora e pioneira em muitos outros sentidos, né? Principalmente em busca dessa sustentabilidade e dessa certificação como empresa nesse agronegócio. Então, a gente inovou em muitas coisas, a gente teve alguns desafios que eu considero hoje que foram decisivos para o nosso sucesso. E em termos de mercado também, eu tive um empório que queria vender alguns produtos e ela falou, olha, o meu consumidor aqui não vai comer coxão mole, não vai comer coxão duro e não vai comer patinho. Mas por quê? Porque ele não vai comer essa carne com esse nome. Eu falei, e se a gente colocar no patinho knuckle e no coxão duro steak round? Ok, e vendeu. Então, são alguns diferenciais que a gente começou a fazer que talvez a gente pegou um nicho de pessoas e um público que também se identificou, né, com a nossa carne. Brinco muito a história do brigadeiro gourmet, né? Exato. Que era só um brigadeiro, valia 50 centavos, coloca na forminha R$1, coloca na balazinha de plástico, vale 3 e com lacinho vale 5. Mas é a questão do empreendedorismo. Muitas vezes é o mesmo produto, né? É a forma como você vende, a forma como a mensagem é passada. Claro. Isso faz toda a diferença nos dias de hoje. Principalmente, né, para um produto com valor agregado, né? Se você não tiver um cuidado também para passar essas informações de uma forma correta, o seu consumidor não entende o diferencial daquilo. Muito bom. Amália, você quer dar alguma mensagem pro pessoal que está assistindo, que queira conhecer um pouquinho mais de você, como te achar nas mídias sociais? Para quem quiser saber mais sobre a Beef Passion, o Instagram é @BeefPassion, o meu é @malhasex. Eu posso tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. E para quem não conhece, passa na nossa loja, fica em Higienópolis, na Rua Barão de Tatuí. Eu vou receber vocês com o maior prazer e posso explicar um pouquinho melhor sobre os nossos diferenciais. Muito bom, isso aí, pessoal. Então a gente teve hoje aqui, na verdade, um vídeo diferente. A gente teve a oportunidade de conhecer uma indústria, né, que não é tão comum a gente falar de inovação todo dia nessa indústria, falar de transformação digital e falar de empreendedorismo. E hoje a gente trouxe aqui o exemplo da Beef Passion. Amália, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Thiago.